nós temos essa notícia impactante que é Lula anuncia aliança com Putin em reação ao tarifaço de Trump. Eu acho que nós devíamos fazer uma pequena consideração antes. Nós temos visto no Brasil coisas assustadoras, não é? Do poder no Brasil. Nós tivemos, eu estou aqui com umas notas que eu tirei, nós tivemos há dias atrás aviões até sancionados da Rússia chegando ao Brasil. Um deles era um avião do Esquadrão de Voos Especiais do Estado Russo, de uso oficial do Kremlin, para transporte de autoridades de alto rango. Era uma aeronave com comunicação segura e autonomia estratégica. Bom, e isso tudo foi para vir celebrar a 8ª Comissão Brasil-Rússia de Alto Nível de Cooperação, que é presidida pelo primeiro-ministro russo Mikhail Mishustin. Bom, é claro que nós vamos ver aqui no noticiário certas formulações que são as formulações típicas da diplomacia. Queremos uma aproximação, queremos comércio, queremos isso, queremos aquilo, queremos novas relações econômicas. E, sob esse manto, na realidade, o que se está fazendo é uma relação estratégica, pondo o Brasil na alça da Rússia, e da China, não é? Porque tem sido essa aproximação que o Lula tem promovido, que a diplomacia brasileira tem promovido, ou seja, deslocar o Brasil para o eixo da Rússia e da China. Isso, aqui, as notícias falam de uma coisa que, para mim, é minor, que depois do tarifaço do Trump, aliás, é só um parênteses, todo mundo diz, não, está ótimo, o Lula já conseguiu dar a volta no Trump, etc. Isso não é verdade, porque as tarifas continuam. Algumas tarifas foram tiradas e as outras continuam. Mas há mais. O secretário de Estado norte-americano e o próprio presidente Trump mostraram em várias ocasiões, inclusive na reunião de Davos, eles mostraram o seguinte, que há o documento do governo norte-americano de uma nova política que é puxar o chamado hemisfério ocidental para a zona de influência mais clara dos Estados Unidos. E uma intenção não escondida de afastar a Rússia e de afastar a China da sua presença muito forte na chamada América Latina, ou América Hispânica. Seria até outro dia alguém aqui conversando em Portugal, disse que seria até o correto América Hispânica. Bom, mas da América Latina, nós vemos que a Venezuela, ontem, os russos reconheceram que eles perderam a influência que eles tinham na Venezuela, que era uma influência fortíssima. Eles estão tentando fazer frente à política mais pública do secretário de Estado Marco Rubio em Cuba, e estão gritando que eles não vão deixar perder a Revolução Cubana, e é preciso entender isso de um ponto de vista não apenas político, mas psicopolítico, e de uma simbologia para a esquerda mundial. Lula
e todo o aparato do poder no Brasil tem uma espécie de relação umbilical com Cuba, com a Revolução Comunista Cubana. Então, se houver ali uma derrocada do regime comunista cubano, será um abalo, e um abalo de grande profundidade para o mundo comunista no mundo inteiro, para vários países. Então, nesse momento, não é só por causa do tarifaço dos Estados Unidos, mas claramente o governo brasileiro está afrontando a política norte-americana e está querendo puxar para a América Latina uma influência da China e da Rússia de confrontação com os Estados Unidos. Esta questão é importante porque o Brasil é um país muito importante, é o país que tem, por exemplo, uma potencialidades fora as realizações que já tem no agronegócio, por exemplo, e o Brasil, portanto, não é um ator secundário, é um ator muito importante no quadro internacional. E Lula fica fazendo um jogo duplo, claramente um jogo duplo, que eu espero que a diplomacia norte-americana já tenha percebido. Enquanto ele se vende como um interlocutor confiável aos Estados Unidos, ele, na realidade, passa o tempo todo afrontando os Estados Unidos e apoiando ditaduras como, por exemplo, a do Irã. A diplomacia brasileira trabalhou para que não houvesse a condenação, e trabalhou na ONU, para que não houvesse a condenação da repressão no Irã. Esse é o governo que depois fala da autonomia dos povos e fala da autodeterminação dos povos, etc. Quando ali há uma repressão brutal ao povo feita por um esquema de poder que não só promove o terrorismo, mas que é um esquema de poder inclemente que reconheceu que matou dezenas de milhares de opositores que foram às ruas manifestar-se. Bom, então, eu acho que nós deveríamos ler algumas matérias aqui, assim, dessa aproximação, dessas reuniões, e, inclusive, também lermos o comunicado oficial. Há um comunicado, uma declaração conjunta, mas eu prefiro ler essa declaração depois. Aliás, nem poderíamos ler tudo, porque é uma coisa interminável. O que mostra bem, quando eu tenho assim uma apreciação, quando os comunicados são longos demais, eles também escondem coisas que não interessa à primeira vista ver. É preciso não esquecer que nós temos uma Rússia que está envolvida numa guerra de agressão contra a Ucrânia. É preciso não esquecer que o Lula esteve em Moscou, teoricamente, para comemorar o fim, a vitória da Rússia na Segunda Guerra Mundial, que essa é outra controvérsia aí muito grande, mas pronto, vou tratar aqui do que era a cerimônia, mas que, na verdade, foi uma cerimônia toda orquestrada para comemorar a invasão da Ucrânia. E o Lula estava lá para prestigiar o Putin. E isso foi comentado até internacionalmente, essa posição. Agora, eu creio que o importante nesse assunto é ver como o Brasil está alinhando claramente a países agressores
a países que, durante anos, sustentaram as ditaduras da América do Sul, como Cuba, Venezuela, etc., e outras, por exemplo, a presença russa na Nicarágua é uma coisa que já foi dada aqui no canal inúmeras e inúmeras vezes. Então, essa aproximação, essa reaproximação do Brasil com a Rússia é algo perigoso e que coloca o Brasil numa situação muito vulnerável, a meu ver. Nós temos visto movimentações fortíssimas no campo internacional e esse alinhamento à Rússia e à China, a meu ver, são altamente perigosos. Eu vou começar por ler aqui uma matéria que saiu no Metrópolis, assinada pelo Júnior Silva, e diz o seguinte: Brasil e Rússia retomam comissão bilateral após tarifaço de Trump. É o que eu digo, não é só por causa do tarifaço do Trump. Há uma coisa muito maior do que o tarifaço do Trump, que é a intenção dos Estados Unidos de afastarem a Rússia e afastarem a China e tirarem sua influência nos países da América do Sul. Depois das tarifas globais impostas pelos Estados Unidos, promovidas pelo presidente Donald Trump, Brasil e Rússia realizaram uma reunião nesta quinta-feira com o objetivo de estreitar laços comerciais entre os dois países. O evento aconteceu no Ministério das Relações Exteriores em Brasília, e não era realizado desde o início da guerra da Ucrânia. Portanto, há vários anos atrás. Depois, essa história de dizer que são só laços comerciais é mascarar a realidade. Nós já vamos ver isso. A delegação russa que visita o país para a 8ª reunião da Comissão Brasil-Rússia de Alto Nível de Cooperação é liderada pelo primeiro-ministro russo. O grupo ainda conta com 8 ministros, 3 vice-ministros e representantes de agências. O lado brasileiro foi representado pelo Geraldo Alckmin e pelo chanceler, diversos ministros do governo e pelo chanceler Mauro Vieira. Alckmin disse que os principais objetivos do encontro serão discussões voltadas para a cooperação em setores como agronegócio, energia, ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento sustentável e cultural. Isso é uma espécie de panóplia onde cabe tudo. Absolutamente tudo. Vemos com grande interesse, diz o Alckmin, os investimentos russos no Brasil, especialmente em setores como química, fertilizantes, energia, equipamentos industriais e infraestrutura. Ou seja, eles estão trazendo a Rússia, que é um país que está, um regime que está completamente quebrado pela aventura feita na invasão da Ucrânia e que está sancionado em muitas relações comerciais, econômicas, etc., está trazendo para o Brasil para que eles, no fundo, elidirem todas essas sanções e usarem o Brasil como uma espécie de plataforma onde eles vão fazer o que eles bem entenderem. Da mesma forma, há espaço para maior presença de empresas brasileiras no mercado russo, em áreas como de alimentos processados, máquinas, equipamentos, dispositivos médicos, tecnologia agrícola e soluções industriais. Para isso é necessário fortalecer os canais institucionais, reduzir obstáculos logísticos e aprofundar o diálogo técnico entre nossas agências e ministérios. De acordo com o primeiro-ministro russo, a visita da delegação ao Brasil é uma ordem direta de Vladimir Putin. Portanto, o seguinte, é uma movimentação diplomática
ordenada diretamente pelo Putin, ou seja, não há, aqui eu acho que nós temos que saber ler, não é uma questão de uma rotina diplomática, de mais uma reunião de dois países. Tanto é que essas reuniões não eram realizadas desde o início da invasão da Ucrânia. Portanto, não é uma reunião de rotina. É claramente uma ordem do Putin para mexer peças no tabuleiro internacional quando ele está perdendo posições como a da Venezuela. E isso mostra como o Brasil está, o Brasil não, o governo brasileiro, dirigido por Lula, está cada vez mais decidido a alinhar-se com as ditaduras, com ditaduras como a chinesa, como a russa, onde há perseguição a opiniões, onde há perseguição a opositores políticos, e também com ditaduras como a do Irã, por exemplo, que fez toda essa mortandade que nós vimos e temos assistido. Aliás, faço aqui um parênteses, e eu acho que esse ponto também é muito importante. Eu vejo que a Rússia está usando o Brasil para depois tentar interferir no processo de desmantelamento do chavismo na Venezuela e interferir em Cuba. Por que eu digo isso? Porque o Lula já está dizendo ao Trump que o Trump não tem que se meter na Venezuela e que quem tem que resolver os problemas da Venezuela são os venezuelanos. Ou seja, traduzindo, queremos que a Delcy Rodrigues, que é uma chavista, fique no poder e ninguém mexa nisso. Esse é o jogo que sempre fez a política externa brasileira, comandada pelo Sr. Celso Amorim nos bastidores, ou não tanto nos bastidores. O que eles, toda a jogada que o Brasil fez para, no fundo, reconhecer a falsa eleição do Nicolás Maduro foi isso. E agora, eles, depois da captura do Maduro, eles querem que não se mexa mais na Venezuela, ou seja, o chavismo fique no poder e continue ligado a todo esse esquema que existe no Brasil, que existe na Rússia e na China, etc. Bom, eu agora vou passar aqui assim, depois de ler a matéria do Metrópolis, vou passar aqui assim para a Carta Capital, que também tem uma matéria sobre isso. Aqui diz o seguinte: o presidente Lula reuniu-se nesta quinta-feira com o primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, para tratar temas da agenda bilateral e global. Esse foi o homem que disse que foi uma ordem do Putin vir ao Brasil. O encontro no Palácio do Itamaraty ocorreu após a 8ª reunião da Comissão Brasileira Russa de Alto Nível de Cooperação. Lula e Mishustin concordaram sobre o potencial ainda pouco explorado do comércio bilateral, cujas cifras, segundo eles, não espelham o tamanho das duas economias. Nós sabemos que essa é outra fantasia de dizer da economia russa. A economia russa é uma economia que não é, de modo algum, uma grande economia. Basta ver as comparações com países europeus para falar só disso. E também nós temos que ela agora, com toda a invasão da Ucrânia, que esperava ser muito rápida, a Rússia está completamente rebentada, por exemplo, com as sanções
sanções tecnológicas, sanções econômicas, sanções comerciais, sanções ao petróleo, etc.